Capítulo 9. Uma nova dimensão. Reconhecer sua filiação espiritual o leva a um nível mais profundo de relacionamento com Deus. Essa nova dimensão traz novas perspectivas e transformações reais em nossas vidas. Foi exatamente o que aconteceu com o filho pródigo que retornou à casa do pai. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Começaram a festejar seu regresso. Lucas 15, do 22 ao 24, a narrativa de Jesus, especialmente nesse ponto, revela de forma sublime o coração de Deus, o coração do Pai. Veremos a seguir o que a paternidade divina promove no coração de seus filhos. Amor. O filho arrependido volta para casa e o que ele recebe? Amor. Deus é amor. Creia nessa verdade que é capaz de transformá-lo. A intenção de Jesus com essa parábola é revelar um tipo de amor que transcende o fraterno, o amor entre amigos, o amor entre familiares e até amor eros, o sexual. O amor do Pai descrito na parábola é o amor ágape, o amor de Deus Pai. Esse amor é incondicional, ou seja, não depende de merecimento para que seja recebido. É o amor que nunca termina, segundo o apóstolo Paulo. O amor nunca perece. 1 Coríntios 13, 8. É esse o tipo de amor que Deus tem reservado para nós. Sentir-se filho é abrir-se para experimentar esse tipo de amor. Perceba algumas provas desse amor sobre sua vida. Ele o salvou, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, 16. Ele o justificou. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8, 33. Ele o santificou e o conduziu no processo de santificação, a Igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1, 2. Ele o glorificará. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 50 e 51. Ainda Deus, por intermédio de Jesus, demonstra seu amor incondicional dando-lhe paz, perdão, amor, libertação, transformação, esperança e poder. Há algo muito especial que este amor produz. Ele lança fora todo medo. As Escrituras dizem: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4, 18. O filho pródigo chegou tímido e envergonhado na casa do pai, mas foi recebido com um amor que superou muito suas expectativas. O amor humano se esgota, mas o amor de Deus sempre se renova. É assim que Deus quer recebê-lo. Pode ser que até hoje você não tenha entendido o único conceito capaz de mudar um destino, o conceito da graça de Deus. Acredite, Deus Pai sempre age na perspectiva desse amor imerecido. A justiça da qual ele precisa, ele mesmo providenciou o sacrifício aceitável, o Cordeiro dele, Jesus Cristo de Nazaré. O amor humano se esgota, mas o amor de Deus sempre se renova. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas ficam tão distantes do Deus Pai que não conseguem mais receber esse amor. Pensam que não o merecem mais e que todas as suas oportunidades foram esgotadas. Mas Deus nunca desiste de ninguém. Não desistiu de mim e não desistirá de você. Se reconhecer os seus erros espirituais e confessá-los a Deus, você será perdoado. Ele cancelará sua dívida espiritual, colocará o seu espírito em você e tudo ganhará novas perspectivas e possibilidades. A única explicação para receber tudo isso é o amor incondicional de Deus Pai. Saiba que esse amor perdoa e preenche. Muitas pessoas estão em busca de um amor capaz de satisfazê-las. Quantos, por exemplo, casam-se com expectativas irreais? Imaginam que haverá amor suficiente no coração do cônjuge, capaz de suprir todas as suas carências e necessidades afetivas. Esse é um grave erro. Somente o amor de Deus preenche e satisfaz os anseios mais íntimos de alguém. A fonte de amor de Jesus é inesgotável, pois seu amor é ágape e não se esgota. Ao voltar para casa, o Deus Pai está esperando você para invadi-lo com o seu amor. Seus filhos são nutridos diariamente por ele. Ande depressa.
Não pare mais pelo caminho, tentando adquirir coisas ou se relacionar com pessoas que são incapazes de supri-lo. Venha à dimensão do amor incondicional, venha para o amor de Deus Pai. 2. Abrigo. Ao receber seu filho, o pai logo fala a seus empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Lucas 15, 22. O filho agora encontrava proteção e abrigo. Outro privilégio da filiação espiritual é o abrigo espiritual, ou seja, a cobertura espiritual que o pai oferece aos seus filhos. Uma das verdades mais importantes em nossas vidas é a de que somos seres espirituais e que não há terreno neutro na Terra. Só há dois domínios, o domínio da luz e o das trevas. Quando uma pessoa entrega sua vida sem reservas para Jesus, ela passa do reino das trevas para o da luz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Ir para a casa do Deus Pai significa sair do domínio de Satanás e passar a viver debaixo da proteção espiritual do Pai Celestial. Ter um abrigo, antes de tudo, significa proteção. Proteção contra os ataques de Satanás, do mundo e da carne. É viver sob a influência e o domínio de Deus. Significa ter em si a marca do sangue do Cordeiro de Deus, que representa a purificação dos pecados. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 7. Essa proteção também acontece na dimensão espiritual. Eles o venceram, o acusador, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, 11. Se um pai humano oferece amparo, imagine o que Pai Celestial fará por você. Todo pai protege seu filho dos perigos. Você precisa desfrutar desse privilégio de filho, pois a Bíblia nos garante proteção. Se um pai humano oferece amparo, imagine o que Pai Celestial fará por você. Deus o colocará debaixo da sua proteção, assim como o salmista declarou no Salmo 91. Apesar da revelação específica descrita, a de que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, capaz de cuidar daquele que se refugia nele, este é um salmo repleto de atitudes que um pai costumeiramente tem em relação aos seus filhos. Olhe para o salmo sob esta ótica e veja como Deus pode ser o seu abrigo, sua proteção espiritual, independentemente das oposições visíveis ou invisíveis contra sua vida. Leia de forma pessoal essa paráfrase. Você que se senta na presença do Deus Altíssimo, Deus Pai, e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim: Deus, Tu és meu refúgio. Confio em Ti e estou seguro. Isso mesmo. Ele protege você, filho, das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem assaltos à noite, nem flechas voando de dia. Nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegido, e de longe, verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é o seu refúgio, o Deus Altíssimo, seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você, não passará da porta. Ele ordenou a seus anjos que o guardem para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras, pisará neles, e nada acontecerá. Se você apegar a mim para salvar a sua vida, diz o Eterno, Deus Pai, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar, que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins, resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa, e a você mostrarei a minha salvação. 3. Aceitação. O pai na parábola de Jesus também afirma: coloquem calçados em seus pés. Lucas 15, 22. Outro benefício a ser experimentado quando realmente entramos na dimensão de filhos espirituais de Deus é a aceitação. No contexto de Jesus, um escravo era reconhecido de longe, pois uma de suas marcas evidentes eram seus pés descalços. Por isso, ao calçar os pés de seus filhos, o pai demonstrava sua aceitação. Nunca se esqueça de que uma das verdades essenciais da mensagem de Jesus é: Deus Pai aceita o pecador, não o seu pecado. Como Jesus declarou à mulher adúltera, então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou?
Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. João 8, 10 e 11, que lindas palavras. Jesus aceitou aquela mulher e afirmou, nem eu te condeno. Aceitar alguém não é só ficar com o aceitável, mas é aceitar alguém por inteiro, até mesmo quando não há motivos para essa atitude. Vale também ressaltar que Jesus destaca para aquela mulher, não peques mais. Jesus age assim. Ele não despreza ninguém, mas para que seja possível um relacionamento com ele, é preciso libertação. Precisamos ser libertos de tudo o que nos aprisiona. No caso daquela mulher, sua prisão era a perversidade sexual que na prática resultou em adultério. Qual é a área em que você precisa de libertação? Quando você tem Deus como pai, você sai da condição de escravo e se torna filho e, como tal, recebe um tratamento por parte de Deus condizente com esse título, um escravo. Basicamente, era ser alguém sem liberdade. Ser livre, neste sentido, é viver os propósitos de Deus sem impedimentos. Romanos 6, 11 e 12. Muitos que não são conduzidos por Jesus acreditam que experimentar liberdade é fazer o que se quer, sem se preocupar com as implicações e consequências de seus atos. Os mais jovens têm uma expressão para isto, curtir a vida. Geralmente essa expressão está ligada aos prazeres da carne. Contudo, com o passar do tempo, essas mesmas pessoas adquirem, em decorrência desse padrão constante de comportamento, maus hábitos, compulsões, vícios e manias. E eu pergunto a você, isso é ser realmente livre? Com certeza não. Liberdade é escolher não fazer aquilo que o destrói e poder optar pelos planos e projetos de Deus. Ser livre para escolher o bem. Preste atenção, você não pode dizer que algo não é bom até que de fato você o experimente. Desde muito cedo tendemos ao mal, e por isso acumulamos feridas em decorrência de nossas más escolhas. Então quero desafiá-lo a abrir seu coração para viver a liberdade que Cristo Jesus oferece. Liberdade é ter prazer sem culpa, como ensinamos para a juventude de nossa comunidade. Só na casa do Pai é que podemos experimentar dessa liberdade. Ninguém muda sem antes voltar para a casa do Pai. Ninguém pode ser transformado sem Jesus. Creia. Ninguém muda sem antes voltar para a casa do Pai. Ninguém pode ser transformado sem Jesus. Olhe para os seus pés agora mesmo. O Espírito Santo está vestindo em você as sandálias da filiação. No nome de Jesus, toda escravidão irá embora nos aspectos espirituais, físicos e emocionais. Se você reconhecer que é aceito por Deus, não tem outra opção a não ser viver em liberdade pelos padrões da nova aliança e fé e amor. Você foi aceito e é tratado como filho. 4. Afeto. Quando viu seu filho aproximar-se, o pai o abraçou e o beijou. Lucas 15, 20. Essa é uma das partes mais belas da história. Aprendemos aqui a preciosa lição de que o Deus Pai é um Deus de afeto. Você pode estranhar a ideia de um Deus que beija e abraça, mas de fato temos um Deus cheio de afetividade. A passagem revela que o Deus Pai tem também um amor de mãe. Esperei até aqui para introduzir esse conceito, mas ele é verdadeiro e profundo. Yahvé é eterno, todo-poderoso, o grande eu sou, mas também sensível e carinhoso, expressivo e presente como a presença maternal. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23, 37. Você pode estranhar a ideia de um Deus que beija e abraça, mas de fato temos um Deus cheio de afetividade. Quando Deus formou a humanidade, o texto de Gênesis narra, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1.27. O que isto representa? Que a revelação completa de Deus à humanidade está na essência do homem e da mulher. Nesse sentido, Deus não possui sexo, mas demonstra peculiaridades das naturezas masculina e feminina, pois, na essência, ambos os gêneros surgem do próprio Deus. Então, quando há dificuldades no relacionamento com a figura da mãe, haverá dificuldades de ver Deus como alguém sensível, afetuoso, amigo, cordial e terno. Ninguém conseguirá elevar seu relacionamento com Deus se não entender essa face que ele também expressa. A Bíblia é repleta de passagens que demonstram a afetividade de Deus. Especificamente nessa história contada por Jesus, uma verdadeira carta de apresentação de quem o Deus Pai é e o que ele faz, é autenticado o nível de relacionamento que esse Pai quer nos oferecer. Ninguém vive bem sem abraços e beijos. Ninguém vive bem sem afetividade. Quem não
desfruta desse tipo de carinho, apenas sobrevive em sua existência. Como comentei anteriormente, talvez você não tenha recebido afeto de seus pais, contudo, ainda assim é possível que você seja alguém feliz e realizado. A parábola do filho pródigo revela a paixão de Deus por você, seu amor acessível e disponível. Ele oferece a única água capaz de saciar a sua sede de carinho, como ele mesmo afirmou naquela extraordinária conversa com a mulher samaritana. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4, 13 e 14, Deus quer supri-lo com os seus ternos afetos. Você deve estar se perguntando, como isso acontece? Como um Deus invisível pode dar afeto? A resposta é, por meio de seu Espírito. O Espírito Santo é a expressão sensível e dócil de Deus, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16, e todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vô-lo enviarei. João 16, 7. O Espírito Santo tem até mesmo ciúmes dos filhos de Deus, revelam as Escrituras, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Tiago 4, 5. Ele deseja que trilhemos o caminho da vida plena, sem distrações, prisões. Ele tem e demonstra afetividade quando lhe abrimos nosso coração. O Espírito Santo é a afetividade de Deus em ação. O Espírito Santo é a afetividade de Deus em ação. É ele quem conduz experiências cotidianas, nas quais podemos perceber e experimentar o carinho do Deus Pai. Que Deus maravilhoso! Nele não nos falta nada. Até hoje, por vezes, sinto falta de um abraço genuíno do meu pai, aquele abraço capaz de trazer renovação e afirmação. Mas tenho aprendido que o Espírito Santo tem orquestrado estes abraços poderosos por meio de pessoas que ele colocou em minha vida. Mesmo tendo sido vítima de abuso sexual e tendo receio de intimidade, eu preciso de abraços, como qualquer ser humano. Certa vez, fiz uma experiência, gravada por câmeras escondidas, na qual saí abraçando pessoas desconhecidas na megalópole de São Paulo. O vídeo foi postado nas redes sociais e na internet. Pessoalmente foi algo inesquecível para mim. Percebi naquela dinâmica que houve cura para muitas pessoas, inclusive para mim. Chamo a atenção para aqueles, especialmente os homens, que não abraçam costumeiramente. As pessoas que estão à sua volta precisam do seu abraço. Sua esposa precisa do seu abraço, não só no momento da relação sexual, mas em muitas outras ocasiões. Seus filhos necessitam de seu abraço, isso independe de suas faixas etárias. Faça a experiência. Comece a abraçar mais. Você verá o quão transformador essa pequena atitude será. As pessoas que estão à sua volta precisam do seu abraço. Há alguns anos tenho convivido com uma amiga de ministério, uma mulher brilhante e guerreira que não perdeu sua sensibilidade. Eu posso lhe garantir, seu abraço é terapêutico. Através dele, ela envia muito mais do que o simples afeto, mas compartilha a vida de Cristo que habita nela em cada abraço que dá. Como tenho aprendido com esta atitude? Espero que um dia você possa experimentar um abraço poderoso assim. Como pai, esforço-me para ver minhas filhas felizes, pois isso enche meu coração de alegria. Há algum tempo, elas queriam um cãozinho, mais especificamente, um Yorkshire. Certo dia, elas foram presenteadas por um irmão generoso com esse cão. Desde então tenho aprendido a conviver com o Yorkshire. Ele precisa de carinho, parece que está em seu DNA. Na dinâmica de nossa vida cotidiana, descobri que não posso deixá-lo sem um carinho, um afago. Se até os animais precisam de afeto, imagine nós, seres humanos. Ter a manifestação contundente do Espírito Santo na vida é desfrutar dos afetos do Pai. É ser abraçado e beijado por Ele. Não é assim que Jesus se propõe a cuidar de nós, que somos sua igreja? Pois a Bíblia assim diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, 25 ao 27. Deus Pai cuida de sua igreja nos mínimos detalhes, inclusive nas atitudes de afetividade. Por isso, receba-a e compartilhe com aqueles que estão à sua volta. 5. Alegria. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Lucas 15,
23, disse o pai aos de sua casa. Aprendemos aqui que outro privilégio da filiação espiritual é a alegria que o relacionamento com o pai oferece. Quando era pequeno, como era bom brincar de futebol ou de jogo de botão. Alguns nem sabem que jogo é esse, com o meu pai. Na época, ele tinha alguns jogos de botão, feitos com casca de cocô que eu achava o máximo. Quando jogava com ele, quase sempre perdia, mas a alegria de interagir com ele era inigualável. Deus Pai oferece a cada um de seus filhos a alegria da sua presença. Deus Pai oferece a cada um de seus filhos a alegria da sua presença. Jesus afirmou: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15, 11, e também nos deixa essa promessa: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. João 17, 13. Uma das coisas que não conseguimos esconder por mais que tentemos é se estamos alegres ou não. Contudo, existe um preço para a alegria. Seu preço é o sangue de Jesus na cruz. Jesus revela na história do filho pródigo que a presença do pai é o que traz a alegria de volta ao filho. E o pai, quando se reencontra com ele, qual a providência que toma? Ele faz uma festa. O Deus Pai é um Deus de festa. A Bíblia nos mostra que há festa nos céus quando alguém se arrepende de seus pecados. Eu lhes digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lucas 15, 7. Esse também é o sentido que Jesus quis apresentar na história que contou, a festa quando alguém se arrepende de seus pecados. Contudo, analisando a relação do pai com o filho no plano emocional e também espiritual, dentro da perspectiva que temos trabalhado sobre a paternidade até aqui, quero enfatizar a festa, ou seja, a alegria como algo possível na relação com Deus. Veja as palavras do pai: tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. E começaram a festejar. Lucas 15, 23 e 24. Seus dias têm sido alegres? Quando a Bíblia apresenta o tema da alegria, ela destaca a diferença entre esse conceito e o que chamamos de felicidade. A alegria é algo interior e independente das circunstâncias, enquanto a felicidade é um estado também interior, mas com forte ênfase no exterior e totalmente condicionada às circunstâncias da vida. Uma das melhores ilustrações para diferenciar os termos é o mergulho, esporte bastante praticado em nosso país. Quem pratica esse esporte sabe que mergulhar sempre é bom, mas mergulhar para valer é melhor ainda. Ou seja, quando alguém mergulha com snorkel aparato para auxiliar na respiração, essa pessoa só poderá ficar na superfície. Ele avistará coisas lindas, dependendo do lugar onde estiver, mas terá de enfrentar as intempéries do tempo e do ambiente à sua volta. Quem mergulha usando um cilindro de oxigênio, alcançará as águas mais profundas e contemplará belezas distintas e, melhor ainda, o ambiente externo não interferirá na sua experiência. Que diferença! Mergulhar com snorkel é como a felicidade, mergulhar com uma máscara para receber oxigênio é ter alegria. Na alegria, seu mundo exterior pode estar se acabando, mas o interior estará se renovando. A palavra nos diz: na alegria, seu mundo exterior pode estar se acabando, mas o interior estará se renovando. Por isso não desanimemos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. O relacionamento com o Deus Pai é a real e única possibilidade de se desfrutar da alegria. Fiquei impactado ao conhecer a incrível história de Nick Vujicic, um homem que nasceu sem braços e pernas, e que nos últimos anos já foi usado por Deus para a salvação de mais de 200 mil pessoas. Nick conta em seu testemunho que durante anos perguntou a Deus o porquê de ter nascido daquela forma e que já tentará se matar com 8 anos de idade. Conta ele que um dia, o Espírito Santo respondeu à sua pergunta com outra pergunta: Nick, você confia em mim? A resposta afirmativa se desdobrou em uma vida surpreendente. Ao ver o testemunho daquele rapaz, é possível perceber a alegria verdadeira em seus olhos. Se você, como Nick, decidir confiar em Deus, Ele encherá sua vida de alegria. Uma alegria tal que se renovará a cada dia por meio de sua
presença contínua ao seu lado e potencializada por seu senso de significado ser seu filho. Há algo que ainda preciso destacar sobre a alegria. O relacionamento com o Deus Pai é um encontro permanente marcado pela descontração, informalidade e proximidade. Quando você pensa em Deus, talvez você o veja como alguém rígido, frio ou até distante. Quem sofre desse mal geralmente pensa: bem, Deus é bom para os outros. Ele é real, mas não vejo o seu interesse por mim. Quando alguém transfere para o seu relacionamento com Deus conceitos dessa natureza, muito possivelmente se encontrará paralisada na religiosidade com o passar do tempo. Como as crianças nos ensinam nesse sentido. Quando elas se encontram com Jesus, passam a ter um relacionamento leve, descontraído e surpreendente com ele. Lembro-me de quando, há alguns anos, assumi o ministério infanto-juvenil em minha igreja. Ali, encontrei um ambiente de muita seriedade, levado pelo Espírito de Deus e aprendendo com outras realidades de ministérios infantis no Brasil e no mundo, preferi dar espaço para a alegria. Uma das coisas que tenho mais forte em minha memória era quando as crianças aprendiam as histórias bíblicas de uma maneira divertida. Sinceramente, eu podia sentir a presença de Deus naquele ambiente de uma forma muito perceptível. Em condições normais, a criança é alegre por natureza. Acerca delas, Jesus declara: então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19:14. Em outras palavras, Jesus nos ensina a termos as crianças como parâmetros da espiritualidade. O tempo em que era preciso uma complexa logística para se entrar na presença de Deus passou juntamente com a antiga aliança. Agora, pelo Espírito Santo, podemos ter um relacionamento íntimo e descontraído com Deus. Agora, pelo Espírito Santo, podemos ter um relacionamento íntimo e descontraído com Deus. É importante perceber que desfrutar da filiação espiritual significa ter um relacionamento marcado pela alegria do Senhor. Guarde isso: santidade não é sinônimo de cara feia. Você já teve a experiência de estar em uma comemoração festiva, na qual uma pessoa se destoa das demais? Todos os presentes estão alegres, mas aquela pessoa está séria, com um semblante negativo. Esse tipo de atitude não combina mais com a sua vida. Veja bem, você nasceu de novo. A morte não tem mais domínio sobre você. Portanto, celebre. Desfrute da verdadeira alegria que Deus Pai tem para você. Como tem sido a sua relação com Deus? Você tem dado algumas risadas com Ele? Voltar para a casa significa desfrutar de uma festa permanente com seu Pai, que se estenderá por toda a eternidade. Troque suas lentes espirituais, pois o nosso Deus é o Deus da alegria. 6. Alimento. Na parábola narrada por Jesus, o Pai diz aos seus servos que tragam um novilho gordo e matem-no. Lucas 15:23. A filiação espiritual também está ligada à possibilidade de sermos alimentados por Deus, de sermos supridos em tudo. Algumas pessoas nunca realmente descansaram em Deus em relação a esse aspecto. Tenho conhecido alguns filhos de Deus, incapazes de acreditar que seu Pai é o Deus da provisão, dos recursos necessários para a vida. No Evangelho de Mateus capítulo 6, Jesus nos garante que o Pai Celestial cuida de seus filhos, que não irá faltar o que comer e o que vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:33-34. Pense bem nos motivos pelos quais você ainda não conseguiu descansar no cuidado de Deus. Sugira uma possível resposta: provavelmente você não entende a profundidade do que significa ser seu filho. Tome por base outra referência de Jesus: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11:10-13. Todo pai, em condições normais, sempre suprirá as necessidades de seus filhos. Geralmente ninguém gosta de ver um filho passando por necessidade. Da mesma maneira, Deus, como Pai, quer nos dar o alimento diário. Foi exatamente esse princípio ensinado por Jesus em sua conhecida oração modelo, pela qual ele mostrou o que é essencial em toda oração. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Lucas 11:2-3. O pão para quase todas as
Culturas no mundo é um alimento básico e essencial. Deus promete suprir a vida de seus filhos com aquilo que é essencial. Você não pode duvidar disso. O pastor Edmund Chan, um dos homens mais qualificados na área de discipulado que já ouvi e mentor de alguns dos líderes cristãos mais influentes no mundo, em uma de suas pregações em nossa igreja, deu um rico exemplo do cuidado de Deus. Ele descreveu como as mamães morcegos fazem para amamentar seus filhotes. Veja, morcegos habitam em cavernas e ficam todos juntos. Seus hábitos são noturnos, e é incrível pensar como a fêmea consegue alimentar seus filhotes sem confundi-los ou esquecê-los no meio de milhares de outros filhotes. O segredo por detrás de tal proeza é que elas possuem a capacidade de identificar, sem equívocos, a voz de seus filhos. É exatamente dessa maneira que o Deus Pai age. Ele sabe quem são os seus filhos, onde eles estão e do que necessitam. Quando solicitarem, sem dúvida alguma ele virá com a sua provisão. 7. Aliança. Quando o filho da parábola de Jesus voltou para casa, recebeu um anel com um brasão. Lucas 15:22. O anel simbolizava o pertencimento a determinada família. Usá-lo significava que aquele filho tinha créditos concernentes àquela família, como uma espécie de cartão de banco. O anel simbolizava a aliança de sangue entre o pai e seu filho. Quando nos apropriamos da filiação divina, realmente nos apropriamos da aliança que temos com Deus. O princípio da aliança permeia toda a Bíblia. Deus enviou Jesus e selou as bases para uma nova aliança. Pelo novo e vivo caminho, é possível ter relacionamento pessoal com Deus. Viver nessa dimensão é ter a possibilidade, é receber, pela graça divina, um anel que representa uma nova identidade, filho de Deus. Apenas por meio dessa aliança você será capaz de experimentar de tudo que Deus planejou para você e viver acima da mediocridade. Precisamos entender, em todas as esferas de nossas vidas, que detemos um anel espiritual que mostra nessa dimensão a quem pertencemos. Talvez, quando pequeno, você já comprou algo em uma venda ou padaria e disse ao comerciante: coloque na conta do meu pai. Como filho espiritual você deverá ter uma atitude assim. Ou seja, devemos desenvolver uma das maiores disciplinas espirituais que alguém possa viver, que é a disciplina da apropriação. Que isso significa? Que, em primeiro lugar, como filho de Deus, você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Ou seja, tudo o que você precisa para a vida já foi conquistado por Jesus. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. 2 Pedro 1:13-4. Se essa é uma verdade, devemos nos apropriar de tudo que está sobre nossas vidas. Apropriar-se é trazer algo do reino espiritual para a dimensão do físico, é andar em sintonia com o Espírito Santo e diante das perseguições, opressões, desafios, tentações, declarar com o coração: eu pertenço ao Deus Pai. Não me atrapalhe, pois estou cumprindo a vontade de Deus, estou passando, conquistando e multiplicando. Nunca se esqueça da aliança que Deus tem com você. Por meio de sua graça, Ele faz de você seu filho, e lhe posicionou espiritualmente para vencer. Aproprie-se dos privilégios de ter recebido um anel com o brasão do leão da tribo de Judá. Aproprie-se dos privilégios de ter recebido um anel com o brasão do leão da tribo de Judá. Faça esta oração: Senhor, quero ser conhecido no céu pela intimidade, na terra pela santidade, e no inferno pela minha autoridade espiritual contra as forças do mal. Em nome de Jesus, amém. Destaco neste ponto que a parte do homem não é somente crer nas promessas, mas ser obediente. Com certeza, o filho pródigo teve uma série de erros, um abismo chama outro abismo. Contudo, quero destacar que a raiz de tudo foi a rebeldia, a intenção de se opor frontalmente ao pai. Deus não prospera os filhos rebeldes. Aliás, como vimos na história, o rebelde sempre acaba em ruína. Uma das atitudes ofensivas a Deus é quando assumimos o padrão da rebeldia. Como o próprio Jesus afirmou sobre o filho pródigo: tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Lucas 15:23 e 24. Em outras palavras,
O destino do rebelde desobediente é se perder e morrer. A atitude de rebeldia e enfrentamento de alguém para com uma liderança constituída sempre irá terminar dessa forma. As consequências são sempre letais. Por que Jesus colocou o elemento da insubmissão na sua parábola mais famosa? Porque Deus preza pelo princípio da submissão. Na realidade, quando alguém se opõe a um líder, está se opondo ao próprio Deus. Avalie a sua própria conduta. Você deseja se apropriar de tudo o que significa ser filho de Deus? Seja obediente, não só a Deus, mas às pessoas constituídas como líderes em sua vida. Quebre os padrões de desonra na sua vida e contagie os outros. Comece com o pai, depois na sua própria casa e para todos os demais níveis dos seus relacionamentos. Quebre os padrões de desonra na sua vida e contagie os outros. Quando o filho pródigo retorna para a casa do pai, menciona que não era mais digno de ser chamado de filho, mas o pai o aceita e o recebe dessa forma. Tudo que estivera quebrado pela rebeldia, rebelião e desobediência foi ajustado novamente. O filho voltou a ser filho. Na verdade, para o pai, ele nunca deixará de ser, mas acima de tudo, ele deveria voltar a estar sujeito ao seu pai. Fica um alerta: para ser um filho legítimo, é preciso honrar o pai, reconhecendo sua autoridade. E o pai requer nossa honra e obediência a todos aqueles que ele instituiu como líderes. Você quer desfrutar dos benefícios da aliança com o pai? Então faça a sua parte sendo obediente e aplacando definitivamente do seu coração a rebeldia. 8. Admiração. É muito difícil caminhar sem a admiração de alguém. É como correr a prova dos seus sonhos, com possibilidades reais de vencer e não ter ninguém na arquibancada torcendo por você. Já falei um pouco sobre isso no decorrer deste livro, contudo, quero ressaltar a importância desse princípio sob a perspectiva de Deus. Por incrível que pareça, Deus é o seu maior fã. Tudo que Deus fez foi criado por meio da sua palavra. Esse é mais um argumento para que você entenda sua importância e decida pelo Espírito Santo viver como um filho de Deus. Se tudo que Deus criou passou por sua palavra, então é incrível pensar que ele falou seu nome no ato de sua criação. Ele disse o haja, como fez em Gênesis, e você passou a existir. É mais ou menos assim: haja o Fabiano, e passei a existir. Que Deus maravilhoso! Não posso dimensionar como, ou em quanto tempo, isso aconteceu, mas Deus, em algum instante, me criou e por isso sou admirado por Ele. Deus admira você como ninguém. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Salmo 139, do 13 ao 16. Deus admira você como ninguém. Quando você acertar, ele vibrará. Quando você errar, ele se lamentará. Ele estará em todas as suas formaturas. Estará presente no seu casamento e no nascimento dos seus filhos. Ele será a sua própria força e poder em suas oportunidades de abençoar pessoas com os seus talentos naturais, experiências e dons espirituais. Você é alguém admirado por ele. 9. Abundância. Ser filho de Deus não é viver na escassez. O ponto de partida de um filho de Deus é a abundância em qualquer circunstância. Sem dúvida, uma das revoluções espirituais mais marcantes e permanentes em minha vida está ligada a este conceito. Em Jesus, posso viver em abundância, pois quando ele entrou na minha vida, sua vida passou a ser a minha. Sou grato a Deus pelos pastores Carlos M. Secord e o falecido Mike Wells por serem difusores desta dimensão de espiritualidade. Em nossa igreja local, esse conceito foi totalmente absorvido e apoiado por nossa liderança pastoral, de forma que toda a igreja pudesse retornar à sua origem, a videira verdadeira. João 15. É impressionante pensar que existem filhos de Deus que estão tão afastados dessa abundância, que já não se parecem mais como filhos. Vivem como se tivessem uma nuvem negra sobre a sua cabeça. Parecem a hiena Hard do antigo desenho animado que constantemente dizia: ó céus, ó vida, ó azar. Um filho de Deus, por desfrutar da vida perfeita de Cristo, momento a momento, 24 horas por dia e 7 dias por semana, pode estar constantemente na dimensão da abundância. Lembre-se, quem tem Jesus não tem falta de nada. Certo dia, ouvi de uma irmã o seguinte comentário sobre esse princípio:
Pastor, acho esta frase muito desafiadora. Eu tenho falta de algo sim, tenho falta de um marido. É aí que está o problema. Se alguém busca um marido, estando em um estado de escassez interior, quando o encontrar provavelmente colocará sobre ele uma expectativa irreal e um padrão impossível de atingir. Como minha esposa sempre diz para as mulheres, se você está desesperada para se casar, não case. Enquanto seu desespero não for pelo Senhor, não se mova. Já administrei diversos conflitos em casamentos novos por conta dessa postura. E para aqueles que buscaram cura, qual foi a decisão? Voltar-se para o Senhor, para um relacionamento muito mais profundo com Ele, para então, satisfeitos nele, desenvolverem um relacionamento conjugal com reais expectativas de um com o outro. Eu lhe garanto, este é o caminho. Somente Jesus pode suprir-nos completamente. O filho mais velho desta parábola vivia lado a lado com o pai. Dormia sob o mesmo teto, mas estava repleto de escassez. Como ele mesmo admite, nunca havia conseguido desfrutar dos privilégios de filho. Ele tinha esse título, mas vivia com um estranho, sem privilégios, vivendo do pouco ou do nada. Vença a síndrome do filho mais velho. Note que essa história é a repetição de outra muito mais antiga. Lúcifer, anjo de luz, transformou-se em Satanás porque concluiu que, mesmo estando no céu e cheio da glória de Deus, faltava-lhe algo. Eva foi persuadida pela serpente Satanás de que Deus estaria retendo algo ainda melhor do que aquilo que eles experimentavam no Éden. Que ideia absurda! Será que é assim com você? Como você se sente? É hora de ser envolvido pela abundância do Deus Pai. Uma questão-chave para que você viva em abundância é a certeza de que quando você se entregou a Jesus, Ele não apenas entrou em sua vida, mas passou a ser a sua vida. A Ele não lhe falta nada, pois tudo o que existe foi feito por Ele e por meio dele. Se você é filho de Deus, por meio de Jesus, Ele passa a habitar dentro de você. Se não existem coisas que faltam nele, então nada faltará a você. Deixe de ser um filho amargurado, murmurador, com pensamentos pequenos e negativos, cheio de paralisias, de medos e com infertilidade em sua vida. Olhe para si mesmo. Já enxergou o que Jesus fez por você? Nunca conseguiremos esgotar essa questão, mas uma síntese desta resposta é: Ele fez de você filho de Deus. Se não existem coisas que faltam nele, então nada faltará a você. 10. Amizade. Retornar para casa significava recomeçar o relacionamento com o seu pai. Recomeçar, em muitos casos, é partir do zero. Veja que não foi o pai quem abandonou o relacionamento com o filho, mas o inverso. Por isso, o filho precisou encontrar seu pai onde ele o havia deixado. É assim também na dimensão espiritual, quando estabelecemos um retorno para o relacionamento de intimidade com Deus. Baseado nesse conceito, temos o costume em nossa igreja de, em todas as vezes que pregamos uma mensagem evangelística, fazer um apelo para reconciliação, direcionando as pessoas que estão distantes do Deus Pai para que possam retornar para casa. Na maioria das vezes, os que aceitam esse convite um dia foram pessoas atuantes e vibrantes, juntas ao Pai. Contudo, também há a possibilidade de alguém nunca ter saído da casa do Pai, mas ter se retirado da intimidade com Ele. Acabaram no decorrer do tempo, sendo pegos por algo que lhes roubou o primeiro amor. Assim como aconteceu com a igreja de Éfeso, que fora um dia elogiada por seu amor a Deus e anos mais tarde, foi duramente confrontada por ter deixado esse amor de lado. Creio da seguinte forma: não existe o primeiro amor no sentido de algo que começa e termina. O primeiro amor é e deve ser o nosso único tipo de amor em relação ao Deus Pai. A amizade com o Deus Pai é fundamental para a nossa formação espiritual. O que significa ser amigo de alguém? É saber com quem contar, é ter afinidades, trocar confidências, demonstrar lealdade, proteger o outro, puxar a orelha quando necessário, se alegrar ou chorar com um outro, é não ficar constrangido com a presença do outro, é ensinar e aprender com o outro, etc. Essas atitudes resumem um pouco do que significa ser amigo. O primeiro amor é e deve ser o nosso único tipo de amor em relação ao Deus Pai. Deus deseja esse tipo de relacionamento para você. Deus Pai quer ser amigo de seus filhos. Jesus mostrou um pouco dessa intensa intimidade quando disse: Eu e o Pai somos um. João 10:30. Que rumo a sua espiritualidade tem tomado? Se você reconhece que não há amizade da sua parte com Deus, reveja isso urgentemente. Duas palavras são extremamente rivais: religião e relacionamento. O caminho da religião acaba com o relacionamento com Deus, enquanto o caminho do relacionamento aproxima o seu coração ao de Deus Pai.
Ser filho é ser amigo de Deus. Já não os chamo servos porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. João 15:15. Se o seu relacionamento com Deus não apresenta nenhuma das 10 marcas aqui apresentadas, próprias da nova dimensão que vivemos como filhos de Deus, 2 são as possibilidades. Talvez você ainda não se rendeu verdadeiramente a Jesus, ou talvez você esteja preso à religiosidade, à síndrome do irmão mais velho. Contudo, é possível mudar e realmente desfrutar da sua filiação espiritual.